Olá, eu sou a doutora Mariana Escarante, médico oncologista do Hospital 9 de Julho, e nesse vídeo eu falo sobre câncer de colo de útero e quais são seus sintomas. Virtualmente, quase que 99% dos casos de câncer de colo uterino estão relacionados à infecção pelo HPV, pelo papiloma vírus humano. Então, o útero é um órgão que está na bacia feminina, é onde os fetos são gerados, né? E na parte final do útero, o útero é como se fosse uma pera invertida que está na bacia feminina. A parte final nós chamamos de colo de útero. E é essa região que está mais suscetível à infecção pelo HPV, até pelo seu contato ali com a vagina. Então, a infecção persistente pelo HPV gera alterações nas células que revestem esse colo uterino e a longo prazo isso pode se transformar em um câncer. Então, por isso, as mulheres são submetidas aos exames rotineiros de Papa Nicolau, os exames preventivos, a coleta da citologia do colo de útero, porque através desse exame nós conseguimos detectar lesões muito precoces antes delas se transformarem em câncer e, portanto, o tratamento é muito mais tranquilo, menos invasivo e mais eficaz. O câncer de colo de útero, em estágios iniciais, ele é assintomático. A paciente não sente absolutamente nada se a lesão é pequena. Por isso que o exame de rastreamento é tão importante, para a gente detectar essas lesões que ainda não trazem sintoma. No entanto, conforme a lesão cresce no colo de útero, nós podemos ter como sintomas mais frequentes sangramento na relação sexual ou mesmo um sangramento fora do período menstrual, dor na relação sexual, um corrimento com um odor diferente do habitual. Então esses são os sintomas mais frequentes, mas em geral essa doença só traz sintoma quando ela está em estágios mais avançados. Por isso que manter os preventivos ginecológicos, o Papa Nicolau em dia, é tão importante. E outra estratégia muito importante para a prevenção do câncer de colo de útero certamente é a vacinação. Como eu disse, 99% dos casos de câncer de colo uterino são relacionados à infecção pelo papiloma vírus humano. E nós temos duas formas de prevenir isso, o uso de preservativo na relação sexual, mas a mais importante forma e mais eficaz forma de prevenir o desenvolvimento do câncer de colo de útero a longo prazo certamente é a vacinação. Hoje a vacinação contra o HPV está disponível no Sistema Único de Saúde para meninas e meninos entre os 9 e 14 anos e também para uma população mais ampla, com idade até 45 anos, pacientes que fizeram tratamento quimioterápico, imunossuprimidos ou eventualmente transplantados. Na saúde suplementar, no convênio, a gente consegue vacinar pacientes até 45 anos de idade, homens e mulheres em situações específicas. Então vale a pena sim discutir com o seu médico se você ainda não foi vacinado, para receber essa vacina, que é uma forma super eficaz de prevenir a infecção pelo vírus HPV e aí também prevenir as formas de câncer a ele relacionadas, câncer de colo de útero, câncer de pênis, câncer de canal anal, câncer de orofaringe também relacionado a esse vírus. As lesões de câncer de colo de útero, quando elas são muito iniciais, elas não trazem sintoma algum. Quando tem sintomas, seja dor, sangramento na relação sexual, em geral, é porque essa lesão do câncer já está mais avançada. Então, mulheres que apresentem algum sintoma de dor na relação sexual, sangramento fora do período menstrual ou mesmo durante o ato sexual, devem buscar uma avaliação médica para entender melhor o que está acontecendo. Claro que dor na relação sexual ou dor pélvica não é só relacionada ao HPV e na grande maioria não é pela infecção pelo HPV, mas certamente merece uma avaliação médica caso você apresente esse sintoma. Mas basicamente a grande maioria das lesões relacionadas a câncer de colo de útero, quando elas estão muito pequenininhas, elas não trazem sintoma algum. O sintoma vem conforme a doença avança. Enquanto maior o tumor, mais sintoma ele pode trazer e aí nós podemos listar uma gama deles, entre dor até sangramento fora de um período menstrual ou mesmo durante a relação sexual. Então o exame de Papa Nicolau, a colpocitologia oncótica, ele é realizado de forma periódica a partir dos 25 anos de idade, justamente para detectar as lesões pré-malignas antes delas virarem câncer. Mas o exame de Papa Nicolau também é capaz de detectar o câncer de colo de útero, mas a maneira que nós utilizamos na prática clínica para afirmar o diagnóstico de câncer de colo de útero é uma biópsia de uma lesão que é vista ali no exame ginecológico, no exame de colposcopia. Então o Papa Nicolau é uma maneira muito boa de rastrear o câncer de colo de útero, ele consegue detectar lesões cancerígenas, mas o ideal é que ele seja utilizado para a detecção de lesões pré-malignas para o estabelecimento de tratamento precoce e não deixar que essa mulher evolua ali para um estágio de câncer de colo de útero. Mas o exame
para diagnóstico de câncer de colo de útero, que a gente usa na prática clínica é a biópsia de uma lesão detectada ali no exame ginecológico. O tratamento do câncer de colo uterino depende do estágio da doença. Então, para lesões muito pequenas, uma cirurgia pode ser suficiente para tratar a paciente. Então, essa cirurgia pode ser desde uma conização, que é uma retirada de um cone ali da parte final do colo uterino, uma retirada da fatia do colo uterino, uma traquelectomia ou eventualmente a retirada do útero em si. Para lesões maiores, o que nós utilizamos é uma combinação de químio e radioterapia. Nós administramos as duas estratégias ao mesmo tempo. E esse tratamento para lesões localmente avançadas, ele tem intuito curativo mesmo sem realizar a cirurgia. Nos casos em que o tumor é metastático, ou seja, em que ele saiu da região ali do colo uterino onde ele se originou e foi para outros órgãos, aí o tratamento hoje se baseia na associação de quimioterapia com imunoterapia. Então a gama de tratamentos ela é muito diversa e essencialmente depende do estágio da doença. Nós temos que determinar qual é o tamanho da lesão, onde ela se encontra, para definir a melhor estratégia de tratamento que pode ir desde uma cirurgia até quimio-radioterapia. O que aparece nesse exame são células que têm a sua morfologia, o seu aspecto muito alterado e que se parecem com células cancerígenas. Basicamente é isso, são alterações celulares que lembram câncer. Mas o Papa Nicolau não é o exame que a gente vai firmar o diagnóstico. Quando nós detectamos essas células altamente suspeitas pelo exame de Papa Nicolau, nós procedemos com um exame direcionado com uma colposcopia, olhamos o colo uterino de forma direta e colhemos uma biópsia daquela região e enviamos para análise de anátomo patológico, que é uma análise bem detalhada para definição do diagnóstico de câncer.